Olá, meu nome é Luiz Augusto da Silva Domingues e vou apresentar hoje para vocês o trabalho intitulado Efeito do sombreamento do eucalipto no desenvolvimento do milho em sistema agro-silvopastoril, como atividade aqui da nona CCIAG do campus Uberlândia do Instituto Federal Triângulo Mineiro. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e também pelo discente Marcos Vinícius. Bom, o que são sistemas agro-silvopastoris? São sistemas que permitem a integração de diferentes atividades em uma mesma área, buscando assim a sinergia entre as diferentes atividades, sejam elas na área de criação de animal, produção de madeira e energia e também na produção de grãos, também produção de forrageira, possibilitando assim uma maior otimização da área, da mão de obra e do maquinário presente na propriedade. Como exemplo, numa região noroeste de Minas Gerais, nós temos aqui diferentes anos da implantação do sistema. Então, primeiro ano, abertura da área, plantio do arroz com o eucalipto. No segundo ano, o eucalipto já mais desenvolvido, plantio da soja. Num terceiro ano, aqui, o plantio da braquiária com o eucalipto. E no quarto ano, aí, a soltura do gado, possibilitando assim a integração. Então, floresta, grãos e pastagem com criação animal. Importante ressaltar também que, como vantagem dessa atividade, há uma melhor ocupação da área, e uma ocupação ao longo de todo o ano, possibilitando assim uma melhor ciclagem e melhor aproveitamento dos nutrientes presentes no solo. Bom, o trabalho ele foi desenvolvido no Centro de Estudo em Sistema Agro-Silvopastoril, que fica na Fazenda Sobradinho, na zona rural da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. O centro de estudo são avaliadas diferentes espécies florestais, porém esse trabalho foi desenvolvido aqui, onde está em destaque vermelho, entre o renque da fileira da espécie florestal eucalipto. Então aqui procurando desenvolver, avaliar a influência desse sombreamento do eucalipto no desenvolvimento do milho. Então uma área, um solo classificado como um latossolo vermelho distroférrico, textura argilosa, tem uma declividade de aproximadamente 7%, e faz parte da propriedade onde fica situado o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia. A área foi implantada em fevereiro do ano de 2016. Portanto, na implantação desse experimento, ela contava aí com aproximadamente 2 anos e meio. Bom, delineamento experimental foi um em-bloco ao acaso, um esquema fatorial 7x2, onde 7 híbridos foram testados em 2 distâncias em relação à linha do eucalipto. Em seguida foram feitas avaliações e as médias foram comparadas pelo teste Tukey. A semeadura foi feita então no dia 13 de novembro de 2018. Para cada parcela, então foram 4 blocos, sendo que cada bloco era constituído de 7 parcelas, sendo representada pelo híbrido, cada parcela, e eram 6 linhas de 5 metros de comprimento, cada linha, e espaçados por 80 centímetros. A adubação foi feita com 360 kg do fertilizante mineral 82816 e a semeadura ela foi feita de forma manual, 6 sementes por metro. Um período de avaliação das características agronômicas foi no estágio R1, ou seja, pleno florescimento da cultura. E quais as avaliações que nós realizamos? A avaliação do teor de clorofila, que foram realizadas em 30 plantas, em cada parcela, na folha logo acima da folha, a primeira folha logo acima da inserção da espiga. Foram avaliadas também a altura de planta, a altura de inserção de espiga e o diâmetro de colmo, em 10 plantas dentro de cada parcela, plantas aleatórias. Então, a altura foi avaliada com a régua topográfica e o diâmetro com um paquímetro digital, aproximadamente 10 centímetros em relação ao solo. Os resultados que foram encontrados após essas avaliações
Aqui no quadro de análise de variância, a gente pode identificar que não houve interação entre os fatores avaliados, híbrido e distância, tá? Porém, houve diferença quando nós analisamos de forma separada cada uma desses fatores. Para o híbrido, houve diferença diâmetro de colmo e clorofila, e para a distância, houve diferença para todas as variáveis, com exceção da clorofila. Bom, então, para os híbridos avaliados, não houve diferença para a altura de plantas, nem para a altura de inserção de espiga. Porém, houve diferença para diâmetro e clorofila, se destacando aí como diâmetro maior o AS 1633 e diâmetro menor o P28866. Tá? Para a clorofila, uma maior teor de clorofila foi para o status, né? Enquanto o menor teor de clorofila foi para o AG 7088. Já quando nós comparamos as distâncias, né, houve diferença para a altura de planta, onde a distância, a maior distância em relação à planta do eucalipto, promoveu um maior crescimento da planta. Né? Assim também como para a altura da inserção de espiga. Também para diâmetro. Já para a clorofila, não houve diferença entre a distância. Bom, Feitosa e colaboradores, verificando o crescimento de milho com diferentes arranjos espaciais, relatam que as menores estatura de planta e altura de espiga também, né, como nesse trabalho, foram observados mais próximos do eucalipto. Tá? Tal comportamento tem sido esperado por demais autores em função do efeito competitivo e até mesmo alopático, né, alelopático entre o eucalipto e as plantas próximas às árvores. Já Colette e colaboradores, avaliando o desenvolvimento da cultura do milho também no eucalipto, né, em sistema agrossilvopastoril, avaliação verificaram valores parecidos de diâmetro de colmo, sendo que na faixa central, né, do Henk, devido à maior quantidade de luminosidade, os valores foram maiores do que os apresentados quando o milho esteve sob sombreamento, né, semelhante ao encontrado nesse trabalho por nós. Quer dizer, mais distante, né, o milho em relação à espécie florestal, no caso do eucalipto, menor o efeito do sombreamento, maior o desenvolvimento da planta, tanto do diâmetro quanto da altura de planta de inserção de espiga. Com relação aos dados de clorofila, Mendes et al. Também não obtiveram, né, relação entre radiação e teor de clorofila, sendo provável que outros fatores tenham atuado para diferenciar as plantas no sistema. Né? Contudo, Rego e Possami afirmam que as concentrações de clorofila estão diretamente relacionadas ao sombreamento, de forma que quanto maior o sombreamento, maior o teor de clorofila. É algo que não foi identificado nesse trabalho, né? Nós podemos observar nos dados avaliados que tanto as plantas que estavam mais distantes da espécie florestal quanto as que estavam mais próximas, elas apresentavam o mesmo teor de clorofila. O teor de clorofila diferiu apenas entre os híbridos que foram avaliados. Como conclusões, né, o que o trabalho pôde nos demonstrar? Que na distância de 0 a 3, né, mais próxima à espécie do eucalipto, a linha do eucalipto, né, houve uma influência negativa no desenvolvimento das características agronômicas avaliadas, sendo elas altura de planta, altura de inserção de espiga e diâmetro de colmo. E que para os híbridos não houve uma diferença para os fatores avaliados quando comparamos entre os híbridos. Bom, essas referências gostaríamos de agradecer, né, primeiramente a organização da 9ª Semana de Ciências Agrárias, né, pela realização do evento. Agradecimento nosso também ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberlândia, pela cessão da área e o apoio na condução dos projetos, a FAPEMIG, né, pela concessão da bolsa e o auxílio financeiro na realização deste projeto, e também ao grupo de estudo em Sistema Agrossilvopastoril do Instituto Federal Triângulo Mineiro, Campus Uberlândia. Obrigado.